Bom dia a todas e todos, dizer que é um prazer estar aqui novamente, que essas atividades são muito importantes para a gente refletir sobre a prática e avaliar a situação que a gente está vivendo na atualidade e todo o risco que está incorrendo nas políticas públicas de maneira geral e em especial nas políticas públicas sociais. Então, a gente fez um primeiro contato, né, Ju? A data era outra e não ia dar para vir, aí felizmente as agendas foram se alterando, então é bom ter a oportunidade de estar aqui. A ideia é que a gente possa fazer uma conversa, então tem uma apresentação, mas depois um pouco debater, fazer considerações e pensar a respeito então desse cenário político atual. Aqui eles podem pôr a apresentação? Então, aí a apresentação com a imagem que escolheram pelo Senado para esse seminário. E eu achei interessante a coisa das mãos, né? Que acaba sendo uma ideia simbólica de estamos presentes, vamos construir, vamos fazer um enfrentamento. É quase que eu, sindicalista, o viés já foi levar a imagem quase como uma votação aí de uma assembleia. E tomei o cuidado de pôr ali embaixo o logo do Fórum Nacional dos Trabalhadores do SUAS, que eu venho acompanhando todo o debate, da assistência também nesta referência, né, de pensar a organização e ver os enfrentamentos possíveis. E aí a brincadeira é uma falda, né, primeiramente fora Temer, e a Mafalda para pensar que o ataque não é só no Brasil, né? A gente tem uma virada conservadora em toda a América Latina, a gente vê a precariedade que está na Venezuela, as implicações disso e a questão aí nos hermanos argentinos, então todo ataque, toda a questão do Macri. E não à toa o governo temerário vai lá fazer as suas parcerias políticas e pensar o Mercosul junto com o governo Macri, né? E essas coisas parecem pouco próximas da nossa realidade, porque elas ficam na macropolítica, na macroestrutura, mas vão fazendo ruir a base que é onde a gente está, né? E o ataque é para as populações mais vulneráveis, os efeitos mais nefastos permanecem aí. Então a brincadeira é essa, que o governo é provisório, mas o estrago é permanente, né? E a gente já está vendo dia a dia como isso está acontecendo e a gente ainda se mantém nessa fé de que o governo é provisório, né? Ontem a gente teve outra situação lamentável, que foi a votação lá no Congresso Nacional, né, de ficarem para o segundo turno 2 candidatos mais aí ligados à gestão do governo Temer e ainda venceu o menos pior, né? Apesar da realidade ser muito caseira aqui, a coisa da família Maia, seu Rodrigo Maia, ter todas as implicações de uma avaliação política da relação partidária dele, todo o histórico não ajuda muito, mas no cenário nacional ainda era o menos pior, né? Agora o delicado é essa questão, a gente vai lidando com o menos pior e vai se acostumando a determinadas situações e conjunturas, que às vezes isso também se reflete no nosso próprio local de trabalho, no micro, né? Então eu não tenho espaço para fazer determinada organização de atividade e aí eu vou me acostumando e não vou me rebelando e me posicionando contra determinadas condições estabelecidas ali. E se a gente não busca o diálogo, não busca o processo negocial, não busca alterar o estado de coisas, a gente vai caminhando para o poema do Brecht, né? Primeiro era fulano, mas eu não tinha nada a ver com isso. O segundo era fulano, até que chega eu e vou preso, né? Então, como é que eu me implico nas relações pensando, mesmo que seja num cenário primeiro distante de mim? Aí, segundamente, a ordem é infernizar a vida dos golpistas, né? Então é se rebelar, sim, começar a pensar estratégias para fazer o debate político e fazer o debate político desde entender o que são pedaladas, o que não são pedaladas,
a acusação aí muito fundada num discurso macroeconômico, e o quanto isso a gente não tem a compreensão, pensar que esse cenário, ok, então é pedaladas, então beleza, impeachment na Dilma e pelo menos mais 24 governadores que estão na mesma situação. Aí a gente fecha o Boteco Brasil e vai para casa, né? Porque se a acusação é fundada nesse patamar de coisas, ela pega aí pelo menos aí dos 26 estados mais Distrito Federal, uns 23, 24. Então, é esse tipo de avanço no pensamento que a gente precisa construir. E pensar a psicologia nesse cenário é dizer sim, que ela tem que estar engajada nessa leitura e nesse entendimento, porque à medida em que a gente tem a nossa atuação só centrada na ciência e profissão, ela desconecta da realidade política e muitas vezes ela pode virar um ato mecânico e não produzir os efeitos necessários. Então, aí brincando com Maquiavel, né? Segundo Maquiavel em sua obra O Príncipe, o monarca deve promover boas medidas para seus súditos, aos poucos e em conta-gotas, para que o povo tenha por longo tempo como se entreter. Mas as medidas ruins devem ser realizadas todas rapidamente, de modo pulverizado, para que os súditos não consigam resistir a essas medidas em diferentes frentes. Essa estratégia se atualiza e coloca a nossa organização para a resistência da destruição dos nossos direitos, a necessidade de estar atentos e atentas e fortes, né? Então, voltar lá para Maquiavel, pensar a organização do Estado e a figura do monarca, do príncipe e dos seus súditos, e o quanto a gente vai fazendo isso, né? Um debate que muitas vezes a gente faz nas conferências nacionais, Conferência Nacional de Saúde, Conferência Nacional de Assistência Social, é que o quanto fica ali meio um momento pão e circo, né? Põe os debates, mas também põe lá a questão do espaço de alimentação, o espaço ali de uma outra apresentação mais cultural, e o quanto parcelas das pessoas que vão para essas atividades do controle social muitas vezes se distraem em conhecer a cidade, em passear, e vão descolando do objetivo fim, que é estar ali construindo a política de assistência e, como o próprio nome diz, conferir, ver aquilo que foi realizado e que ainda está por realizar, né? Então, esse exercício também de pegar as demandas e os elementos da conferência anterior como referência para pensar a próxima. Esse exercício do controle social, num espaço em que você fica entretido com o conta-gotas, ele fica perdido. Então, aos amigos os favores, aos inimigos a lei, né? A brincadeira de que é como está o cenário político nacional, as barganhas acontecendo, e por conta disso a questão aí da referência da Seguridade Social, né, o tripé saúde, previdência e assistência previsto na Constituição Federal de 88, sendo comido pelas bases, e a gente pega as duas políticas e a interlocução entre elas agora muito presente, né? Saúde com o Barros, né, que é do Paraná, senhor Ricardo Barros, financiado pelas grandes empresas e conglomerados de saúde suplementar, que chega e diz, não, precisamos diminuir o tamanho do SUS, não dá para sustentar, né? Vamos fazer propostas de rever financiamento, aí não, vamos rever a questão dos mais médicos, e fazendo todas as ações também na interlocução do legislativo, que é da onde ele vem, para tramitar a passos mais largos as alterações aí referentes à privatização do SUS, referente ao capital internacional dentro do SUS, referente à questão de criar, essa foi a última, né, nessa referência, criar um plano de saúde mais para a população pobre, né, e desconsiderando o Conselho Nacional de Saúde e toda essa estrutura. Na Previdência, toda a questão aí da chamada das centrais sindicais, algumas delas foram, outras se recusaram aí, para fazer o debate
da equiparação da idade de aposentadoria entre homens e mulheres. Além disso, a Confederação Nacional das Indústrias, a patronal, sugere uma jornada aí de 12 horas diárias. E para completar a cereja do bolo, a Confederação Nacional das Indústrias, aí no decorrer dessas últimas 2 semanas, tentando interferir no legislativo para engavetar o trâmite de todas as propostas de emenda constitucional, projetos legislativos que versam sobre a questão aí do trabalho escravo, né? Então, nessa perspectiva da Previdência, é esse cenário. E na assistência social, eu brinco que o nome já é da piada pronta, né? Faz primeiro essa miscelânea de virar social e agrário, aí na sequência escolhe o nome Osmar Terra, né? A companheira do Rio Grande do Sul tem tristes recordações sobre essa figura nefasta. E eu brinco que ele já tem o nome certo, que ele já devia estar debaixo da terra, né, pelo nível de reacionarismo e as questões que ele desconhece toda a estrutura da assistência social, desconhece o que é o Sistema Único de Assistência Social, faz as alterações agora, mais recentemente, dia 7 de julho passado, próximo, do BCP, e faz a avaliação. Isso a gente, na apresentação, vai se delongar mais um pouquinho ao final da apresentação sobre esse tema, e faz toda uma confusão para valorizar a cereja do bolo na vida dele, que tem a ver com o dinheiro no bolso dele, das comunidades terapêuticas, né? Então ele chama para si, chama para assistência social a questão de rever as formas de contratação das comunidades terapêuticas, interfere na estrutura do SENAD, levando o nosso parceiro Leon, que estava ali ainda tentando segurar a Secretaria Nacional de Álcool e Outras Drogas, a ser questionado publicamente, inclusive ele entrega o cargo, tem cerca de 1 mês e pouco isto, e vai emplacar um coronel do estado de São Paulo para estar à frente da SENAD. Além disso, diz que as comunidades terapêuticas vão virar a estrutura, e que esse é o plano dele, da assistência social, e que vai puxar para si um diálogo com o Ministério da Saúde para a prioridade da RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, que é ligada à atenção básica do Sistema Único de Saúde, que tinha toda uma estruturação e um pensamento organizado para pensar a saúde mental não manicomial, estruturada, em meio aberto, vai puxar como organismo principal para pensar a saúde mental a comunidade terapêutica, e supostamente, porque a gente sabe que ele quer exterminar a RAPS, a Rede de Atenção Psicossocial, a RAPS ficaria de apoio. Então, essa interlocução da Seguridade Social, para além da perspectiva ideológica colocada na Constituição Federal e todo o caminho sendo construído, né, positivamente para a interlocução entre esses ministérios. Tinha lá no início a ideia, no início dos anos 90, de ser um ministério único, ser um ministério da Seguridade Social. Depois, mais recentemente, nos anos 2010, teve uma Conferência Nacional de Sistemas Mundiais de Seguridade Social, tudo isso sendo construído nos últimos 12 anos de governos mais progressistas, 16 anos de governos mais progressistas. E pensar a implicação, então, desses movimentos, que, de novo, põe as políticas para conversar, mas no sentido de desconstruir e no sentido de fazer o que é mais atrasado, porque aí é numa lógica manicomial. Então, o pacote das temeridades, né? Aprofundar a contrarreforma da Seguridade, que é isso que eu estava falando, avançar visceralmente na subtração dos direitos da classe trabalhadora, fortalecendo medidas que favorecem frações da classe burguesa. E o retrato disto é o retrato do Ministério, né? Branco, meia-idade, rico e só de homens, né? E ligados aí às grandes famílias, às grandes fortunas. O que está em jogo? Está em jogo a lógica da destruição
do direito social em favor de perspectivas de focalização, privatização, monetarização da política social, então esse plano de saúde para os mais pobres e responsabilização dos indivíduos pela sua própria proteção social. Então é o caminho, né, a volta, né, é quase o retorno do recalcado da questão aí da perspectiva neoliberal. E então, em menos de 30 dias, né, da ocupação da presidência, o governo legítimo do Temer reduziu ministérios, isso é através da medida provisória 727 de 2016, com direção da desestatização, com programas de parceria de investimentos, que são aquelas parcerias público-privadas e seus efeitos, fazendo essa relação Estado-iniciativa privada e com a falsa justificativa tecnicista, economicista de equilíbrio das contas públicas. Eu pus aí o número da medida provisória porque ela mostra o tamanho do abuso que é esse governo temporário. Por quê? Porque como ele é temporário e está caminhando a avaliação do impeachment que está previsto para ser julgado aí no decorrer do mês de agosto, em tese ele não poderia mexer em nada que é da estrutura, né? Porque as ações que ele está fazendo é de um governo que não tem autorização possível para fazer isto. Mas como o cenário político está muito difícil e o trâmite legislativo ele tem conseguido fazer muito rapidamente, é só avaliar o quanto muitas vezes acumulavam-se medidas provisórias nas gestões do governo Lula, porque o cenário político não autorizava avançar a medida provisória com a rapidez necessária. E a gente vê que agora se nada de braçadas e rapidamente se altera a estrutura de ministérios e faz esse caminho da terra arrasada de novo para combinar com Osmar Terra. Então, a contra-reforma da Previdência, a desvinculação do valor dos benefícios da referência do salário mínimo, ampliação da idade, a retirada de direitos trabalhistas, a desestruturação do Sistema Único de Assistência e a contrariedade à universalização do Sistema Único de Saúde. E agora, né, porque a gente tem que falar desses movimentos das políticas sociais casados, todo o caminho de atacar profissões específicas, né? Então ele já falou mal lá, o ministro Renato Barros, dos farmacêuticos e criou problemas e celeumas muito para atacar o presidente atual do Conselho Nacional de Saúde, que é um farmacêutico de Santa Catarina. E agora o ataque, a forma como tem avançado, vai aí da qualificação dos trabalhadores e fazendo referências a agir rápido para retirar os vetos da presidente Dilma naquele projeto de lei do ato médico. Então tá com toda a força e potência o ataque de novo às profissões ligadas à saúde e assistência social. Então, a questão também é que eles estão agindo rápido e tem essa coisa da estruturação dos ministérios mesmo, com vários deles denunciados e era no início quase país da piada pronta, né? A cada semana caía um dos ministros indicados, mas esse caminho e tinha uma expectativa de que ele seria bem avaliado e o cenário político é que não. Da pesquisa feita pela CNT no início de junho, a avaliação positiva é tão baixa quanto era da gestão da Dilma, 12%, a negativa em torno de 28%, a regular em torno de 30% e outros 30%, que é uma porcentagem significativa para esse tipo de pesquisa, não souberam opinar. Aí um gráficozinho fazendo o comparativo entre a última pesquisa realizada na gestão da Dilma e a questão do Temer, né? Então, só para que chama mais atenção para mim nesses gráficos é o não sabe, né? Na gestão da Dilma todo mundo sabia opinar, né? Ali 1% é que optava por não opinar e na gestão do Temer cerca de 30%.
E aí pensar que o SUS é uma conquista civilizatória de todos e todos, né? Que é, de fato, trazer as políticas de assistência sociais na perspectiva de direito social e a construção disso para a sociedade com foco mais amplo. E pensar isso é fazer a referência também de como essa política tem avançado através da construção da própria legislação, aí a partir da LOAS inicialmente, depois a própria lei que estabelece o Plano Nacional de Assistência, as normas regulamentadoras e as conferências onde esses debates vão acontecer. E aí, para a gente falar em um diálogo sobre assistência social, a gente tem o risco de que todos os trabalhos da última conferência fiquem perdidos, né? Por quê? Porque ela tinha uma perspectiva de fazer esse debate, né? Que era o plano decenal de 2016 para 2026, que era identificar esforços, iniciativas para a concretização dos resultados, difusão de uma nova cultura e superação da concepção conservadora que historicamente marcou a área no país, a apontar novos rumos para a consolidação da cultura de direito e cidadania na área de assistência social. O grande X da questão é que essa área conservadora está à frente do nosso país. E essa área conservadora se implica muito com direitos à população mais vulnerável, excluída, e quer manter esta diferença, quer manter este marco de separação entre as classes sociais. Então, por isso o risco dessa construção histórica ficar perdida. Então, por isso que a gente precisa planejar o SUAS, refletir sobre ele e pensar quais são os horizontes da proteção social e processar isso teórica, política e eticamente nas demandas sociais, dando-lhes vazão ao conteúdo, no processo de planejamento e gestão, orientando sua formatação e execução. Então, nesse momento histórico, a gente não pode desanimar e não pode entregar. A gente tem que refletir sobre a estrutura, ver quais os caminhos a fazer. E quando a gente coloca ali, pensar política e eticamente as demandas sociais, que é isso, é sempre uma ação política, né? Essa lógica de ciência neutra que alguns querem propagar, essa lógica de que a gente não tem que se implicar, está equivocado. O bom Paulo Freire sempre dizia, né, que você está sempre a serviço da ideologia. Resta saber se você vai estar numa ideologia progressista ou uma ideologia conservadora. E a Rosa de Luxemburgo, para fazer a cereja do bolo, a brincadeira é que muitas vezes a gente não vê mudanças e não consegue avançar porque não se atenta às correntes presas nos nossos pés, né? Então muitas vezes a gente fica tão enredado a determinadas situações que não vê perspectiva, não constrói avanços, e a planejar e pensar a gestão é nessa perspectiva, né? Quando a gente se debruça para refletir sobre um planejamento, é que você vai construindo aí alguns caminhos e sai do fazer mecânico. Então, sair apenas de um discurso, de um pronunciamento político mais geral e abstrato, mas pensar novas intenções sociais para fazer a garantir que esse sistema único de assistência social não sucumba. Então, os dados estão lançados, né, e podem cair na cabeça da gente, né, a brincadeira do jogo temerário, e o SUS que temos, o real. A gente tem que fazer uma avaliação da realidade social e dentre esse cenário hoje, quais são os avanços possíveis, quais os limites que a gente vai encontrar e a partir dessa leitura de avanços e limites, quais os desafios que temos. E o que é urgente é pensar essas perspectivas e o horizonte, o plano do que é necessário para agora e para o futuro, né? Então, como é que a gente faz a manutenção dos serviços, como é que a gente garante as questões da interdisciplinariedade, como é que a gente pensa a interlocução entre os níveis de atenção, como é que a gente faz toda uma organização e um debate de um sistema público, né? Porque aí tem todo o debate que passa o Fórum Nacional dos Trabalhadores de Assistência, são as precarizações de vínculos, os consórcios, as formas de contratação precárias, a não definição de jornada,
a ausência de concursos públicos, né? E o embate disto também com a própria questão da lei de responsabilidade fiscal. E agora, no novo cenário, isso com uma medida provisória que é a 241, que daqui a pouco a gente vai falar dela também, ainda mais dificuldades são apresentadas. Então, para análise é preciso essa reflexão crítica da realidade. Avaliar as nossas condições concretas hoje, mas atentar à relação do Pacto Federativo e ver como é que a gente consegue fazer com que ele se mantenha, não seja rompido, a questão da gestão compartilhada e os desafios para isso continuar acontecendo. E ver qual é a relação e os gargalos entre as demandas sociais e a oferta de serviços e benefícios, mas não só isso, avaliar também a efetividade dos serviços e benefícios. Então, para tanto, a gente precisa estar atento às portarias, às documentações, às resoluções, às resoluções internas do Ministério, a questão aí das portarias e resoluções do Conselho Nacional de Assistência Social. Um pouco a gente falava agora pela manhã o quanto está difícil até manter esses documentos. Se você não tem no bom e velho papelzinho ou salvou os arquivos, o quanto sumiu do site, o quanto os documentos aí vão ficando perdidos, porque essa questão documental é o registro da história, né? Então, naquela forma de destruição rápida que dizia Maquiavel, tirar os registros é desconstruir a história. E, então, considerar para essas questões do sistema funcionar e funcionar com efetividade o Pacto de Aprimoramento da Gestão Estadual, o aprimoramento da gestão municipal, são essas resoluções do Conselho, e discutir o posicionamento da sociedade brasileira frente ao patamar que o país já atingiu na questão da provisão da proteção social. Porque avançamos, está tudo em risco, está em xeque? Sim, está. Mas há grandes parcelas que são atingidas por isso e pequenas parcelas de grande concentração de renda que sempre foram contra esse avanço desse patamar e da provisão da proteção social, né? Aquela madame que não quer regulamentar a sua empregada doméstica, que foi contra a tramitação disso no Congresso Nacional, aquela gente pouco educada, para dizer o mínimo, que começa a se referir com aeroporto como rodoviária, à medida em que a gente tem mais pessoas tendo chance de fazer trechos aéreos. Então, toda a ordem de preconceito, de racismo vai se estabelecendo também por aí. E as conquistas alcançadas, elas então não representam consenso e são alvo desse preconceito. E por isso, o potencial risco de destruição dos avanços. A definição de prioridade para os SUAS, então, é estratégia, né? A gente tem aí uma nova década caminhando, os velhos desafios, toda a questão do aprimoramento de gestão pela revisão da NOB em 2012, a qualificação das ofertas e a provisão de proteção social no cenário que a gente tem, como é que a gente vai continuar mantendo. Então, primeiro buscar lutar para não retroceder. Então, o patamar de proteção já atingido, com a redução de pobreza que a gente já alcançou, a elevação de renda e acesso a serviços, precisa ser mantido. Aí vem os ataques à Bolsa Família, que daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho deles. E pensar programas e projetos socioassistenciais com esse horizonte. Apesar do plano decenal estar em risco, a gente não pode perder essa lógica de funcionamento que funcionou bem até aqui, né? E discutir a estratégia de superação para os entraves da consolidação da assistência social como política pública da seguridade, não contributiva e fundamentada aí na lógica da cidadania. Então, a gente precisa, com debates e subsídios, definir as prioridades, e para definir as prioridades e para projetar esse cenário, é necessário fazer as perguntas certas. Então, um pouco começar a fazer desenhos de como vai estar a sociedade brasileira no prazo desses próximos 10 anos.
Depois pensar, dentro desse cenário, as influências do cenário macroeconômico, a questão dos fluxos migratórios, que hoje é uma questão importante, precisa ser destacada em alguns grandes centros como Rio, como São Paulo, a grande quantidade de migração e o quanto isso altera a lógica do funcionamento da questão dos abrigamentos, dos atendimentos da assistência e como organiza. Não à toa a lógica do Fórum Social Mundial, não sei se vocês souberam, teve aí no início do mês de junho, se eu não me engano, ou final de junho, um fórum social específico em São Paulo, na cidade de São Paulo, para pensar a questão das migrações e como é que a gente debate em profundidade isso para que essas pessoas sejam acolhidas, sejam incluídas e que a gente consiga garantir um sistema de assistência, saúde, políticas de seguridade social e também as políticas de trabalho que possa de fato garantir condições de cidadania a esses irmãos e irmãs. Pensar as alterações sociodemográficas e as influências disso para a política de uma forma geral. E como é que a gente se prepara então para esse cenário? Quais as diretrizes devem nos guiar? E são colocadas como perguntas porque não tem resposta pronta. Dependendo da localidade, do cenário, como é que estão os serviços organizados, você vai ter mais chance, mais margem de avanço ou não. E de acordo com o cenário dos políticos colocados, por isso que a gente tem que estar atento às eleições, tanto as eleições gerais, como eleições das entidades sindicais, como as eleições do sistema conselhos. Escolher, de fato, o grupo que possa pensar com qualidade a questão do compromisso ético e político. Então, fazer o debate da consolidação do SUAS para o período, a questão do orçamento e financiamento é fundamental, né? Sem a questão do recurso financeiro, a política não avança, para projetar os SUAS para esses 10 anos e pensar a questão ainda da interlocução entre os entes federados, municípios, estados e União. Priorizar o campo de serviço e benefício e também a questão da vigilância socioassistencial precisa ainda avançar muito para a gestão do trabalho e a questão aí de uma, de fato, construção de uma rede SUAS, de fato, um sistema único de assistência social, que a gente tem ainda caminhado a pequenos passos, está engatinhando como pequeno Heitor ainda. Né? A brincadeira é que se a gente não se dá conta de que a gente já avançou muito, mas tem muito ainda por fazer, a gente pode ficar, como diz o hino, lá em berço esplêndido, né? E não devemos ficar. E não é também cair naquela brincadeira de 2013 que o gigante acordou e depois o gigante voltou a dormir, né? Os movimentos sociais têm que de fato estar organizados e a nossa relação, então, é com as entidades sindicais, é com os conselhos profissionais, é com o debate na gestão com a política mais geral, mas sim, a interlocução com os movimentos sociais é fundamental. E também pensar na construção, né, mais para espaço dos espaços dos fóruns de trabalhadores e trabalhadoras. Né? Acho que é importante destacar isso, não é o objetivo geral da minha fala aqui, mas eu tive recentemente, há cerca de um mês aqui, para uma atividade do Fórum Estadual dos Trabalhadores da Assistência Social do Rio, e quanto muitas vezes, por talvez falhas nossas dos sistemas de comunicação, divulgação, mas o quanto a gente precisa ter mais presente quem vive o cotidiano e enfrenta as dificuldades, para pensar junto às alternativas. E nessa perspectiva de gestão também, dizer do embate que foi desde 2007 para pensar uma mesa de negociação para assistência social, né? A primeira portaria do Conselho Nacional de Assistência Social que versa sobre esse tema, puxando o compromisso da NOB RH SUAS, é 2007. Aí a gente, conferência de 2009, nada, conferência de 2011, nada, conferência de 2013 sai a portaria, mas é quase uma pegadinha do malandro, né? Não sai mesa de negociação, mas sai mesa de gestão. E
ela passa a ser implementada a partir de uma audiência pública em 2015, quando começa a azeitar e dar os primeiros passos na engrenagem, acaba tendo 2 reuniões apenas da mesa de negociação e a terceira reunião adiada já por conta da questão, porque ela estava colocada para o dia da sessão do Congresso Nacional em que houve o afastamento da presidente Dilma e por conta disso os companheiros e companheiras que estavam no Ministério, inclusive na organização da mesa de gestão, pediram aí a sua demissão, saíram do Ministério por não compactuar aí com o temerário e por conta disso a mesa está parada, sem nenhuma reunião. Agora teve uma reorganização interna do Ministério e uma sinalização que eles devem chamar aí para o segundo semestre de novamente reuniões na mesa. E o que a gente tem combinado enquanto movimento sindical, social e componente das mesas é que assim, tudo que existia antes já estruturado, se eles chamarem, a gente vai para sentir o termômetro, para não abandonar um espaço importante que é o da negociação. Tudo que é de novo que eles criarem, a ideia é não ir. Beleza. Correr. Então é pensar aí que hoje a gente tem uma consolidação da subordinação da questão social à questão fiscal do governo interino, então é de fato uma flecha negativa aí atacando os direitos sociais, dizendo não tem dinheiro. Aí tem toda uma avaliação daqueles que são os nossos economistas, né? Então Postman, que é aí uma pessoa importante, que discute economia pensando bastante a questão das políticas sociais, construindo uma relação de dizer, não, toda essa questão que está sendo apresentada pelo Henrique Meirelles é uma armadilha, a 241 ela pensa só as questões macroeconômicas e destrói tudo que é de social e tinha outras maneiras de lidar com a macroeconomia. Então, a emenda constitucional 241, ela é uma proposta que altera as disposições constitucionais transitórias para instituir um novo regime fiscal, alegando desequilíbrio fiscal, alegando que para retomar o equilíbrio macroeconômico as despesas públicas sejam vistas de uma maneira global. E ao ver a maneira global, quem é da vulnerabilidade social que estava colocado no mapa some de novo do mapa, né? E voltam aí todas as questões que são muito ruins e que a gente espera que sejam superadas. Então essa é uma PEC que congela os gastos sociais e por isso ela é criminosa. Ela faz uma votação de afogadilho, né, na sua tramitação no Congresso, ela acontece sem debate e quer rasgar a Constituição Federal. Então isso é a maior prova do golpe. Aí, a gente tem o cenário do Conselho Nacional de Assistência. O trabalhador dessa vez não teve vez, né? Eles fizeram a indicação de alguém de gestão para a presidência, que é o Fábio Bruni, e ficou uma pessoa da entidade da sociedade civil de deficientes físicos, que é a Carmen Fogaça, para vice-presidência. Primeiro ele não queria dar a nomeação, né, dos conselheiros, há todo um problema também sendo questionado em litígio desse próprio processo eleitoral e a indicação são pessoas que já estavam no conselho, então a gente não está aqui colocando em xeque as pessoas, que fique bem claro, até para que depois não haja risco e alguma alteração da informação. Mas ocorre que eles não vão ter lastro nenhum para realizar um bom mandato, porque de cara o conselho já está sendo desrespeitado à medida em que começam a gestão com toda uma alteração na própria Secretaria Nacional de Assistência Social, fazendo aí uma ação desrespeitosa, porque algumas das alterações da Secretaria Nacional de Assistência Social para acontecer teriam que ter passado pelo controle social e aí pelas suas etapas, então a CIT, por exemplo. Então, a gente brinca que a gestão começou trollada e parte dessa trollagem é pelo decreto 8805 de 7 de julho,
que altera as regras e as bases do SUAS, falando para as diretorias em novos programas numa Secretaria Nacional de Assistência Golpista, fazer aí, sem qualquer avaliação e deliberação dos órgãos colegiados, então, FONSEAS, CONGEMAS e o próprio Conselho Nacional de Assistência, e fazendo um extremo retrocesso, né? E aí, como é que a gente vai fazer? A gente espera que o Conselho tenha força, coragem, faça os enfrentamentos necessários, mas o cenário é muito ruim. Além disso, tem a medida provisória, né, que fala aí para os planos e benefícios da Previdência Social e um bônus de desempenho institucional por perícia médica, de benefícios por incapacidade. Então, pega toda a figura dos médicos peritos, que está lá no INSS, que é todo um outro debate que vem caminhando há anos, sendo engavetado no Congresso Nacional, porque o Ricardo Berzoini tinha apresentado uma alteração da estrutura de perícias para deixarem de serem perícias médicas no INSS, mas se tornarem perícias multidisciplinares. Então, tirar a figura do assistente social, só aquele que vai fazer a gestão do benefício, mas também ser um avaliador, colocar o psicólogo no circuito da avaliação, a psicóloga no circuito da avaliação. Isso ficou engavetado e essa bonificação é para estimular aí o facão das perícias médicas, né? Uma postura que já é questionada e tem toda uma atenção acerca da figura desses peritos médicos. Então, é pensar que isso parece apenas um procedimento administrativo, que é uma questão apenas de habilitação, mas que altera a estrutura do CRAS fortemente, que vai fazer aí toda uma questão da pessoa com deficiência também a partir dos próximos 120 dias passar pelo CRAS, e a avaliação continuará dos peritos do INSS, mas com toda essa referência da bonificação inserida nessa relação. E aí a gente tem que questionar, os CRAS hoje têm condições técnicas e éticas para isso? Desde computador, internet, sala com sigilo, e como é que a gente vai atender esses requerimentos e avaliações? A quantidade de profissionais, técnicos de nível superior, são suficientes? Como é que a gente vai ter essa centena de casos e essa demanda organizada nos serviços? Os assistentes sociais, porque aí tem um destaque especial para a figura dos assistentes sociais nessa demanda. Da assistência, terão capacitação ao longo do tempo e há tempo suficiente, já que no INSS os profissionais foram formados ao longo dos anos e eles vão ser obrigados a fazer de qualquer jeito? Como é que vai ser isso? Além disso, essa nova atividade destinada aos trabalhadores está relacionada à carreira? Claro que não. Como é que a gente pensa uma carreira digna? Como é que você vai atribuindo novas funções e atribuições sem nenhuma retribuição ou vantagem monetária, remuneratória, reconhecimento e a própria formação? E nos casos dos profissionais que não são concursados, ou seja, contratados precariamente sem estabilidade, principalmente em cidades pequenas do interior, com as relações coronelistas, clientelistas, onde as relações são muito fortes e presentes. Os BCPs para o CRAS e para o município não vão aumentar o caso de assédio e pressão política de prefeito, secretário, vereador sobre os profissionais contratados, né? E como é que vão ser supostamente os eleitores ou correligionários à medida em que há uma reprovação do benefício, né? Que nível de tensão vai ser colocada no serviço, principalmente agora que a gente está às vésperas de um período eleitoral. Então, as hashtags, né? Fora Temer, devolvam o MDS, Bolsa Família é direito e defenda os SUAS. A coisa da Bolsa Família, a gente sabe que o aumento ele foi apenas para fazer um cala-boca com o aumento exorbitante que se deu para o judiciário e para as próprias estruturas dentro do poder legislativo, mas que caminhado com esse aumento tem toda uma relação de negociação com a frente de prefeitos, que tem uma frente nacional de prefeitos, porque não sei se vocês sabem, mais de 70% dos municípios desse país dependem de um Fundo Nacional de Participação do governo federal.
Então, para eles funcionarem, tanto é que teve uma reunião recente dos governadores com o Temer para propor uma moratória, e vocês aqui do Rio têm sentido isso na pele e no bolso, especificamente com salários vindo parcelados, toda a situação que tem atingido aí quem é da vinculação do funcionalismo. E aí há toda uma negociação de premiar prefeituras para que diminuam, que façam aí a questão da fiscalização da Bolsa Família. E retomando todas aquelas falsas acusações que já foram comprovadas, de que tem Bolsa Família para defunto, tem isso, tem aquilo, e já se fez um mapa, já se fez uma peneira tirando isso. Então, a brincadeira também é dizer assim, puxa, mas aumentar o Bolsa Família era legal para Dilma, para o Temer não é, né? E ele deu supostamente um aumento maior do que estava previsto na gestão dela, mas que é nessa engrenagem de encobrir um aumento que foi dado aí no judiciário e todas as outras coisas também que estão em tramitação. E a questão da imprensa, né, do PIG, né, Partido da Imprensa Golpista. A gente não vê essas reflexões nos jornais de uso comum aí na sociedade brasileira e principalmente na televisiva. Então a brincadeira é que é aranha marrom, imprensa marrom. Veneno causa febre, necrose na pele e falência renal. Da imprensa marrom causa cegueira e cefalia crônica nas pessoas. Aí, além disso, tem toda uma negação da laicidade do Estado, isso para assistência é grave, né? Porque, de novo, as entidades das mais variadas matizes religiosas vão nadar de braçada. Na relação da comunidade terapêutica, isso ainda é mais sério e tem a ver em retroalimentar esse conservadorismo. E nesse tempero fascista ainda Estatuto da Família, Estatuto do Nascituro, Escola Sem Partido, a redução da maioridade penal com força total. E a gente tem que registrar o aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente na data de ontem, né? E o quanto ele está em risco, então quanto a gente precisa garantir os direitos de nossas crianças e adolescentes, nosso futuro não merece prisão. Modificar a lei que atende as vítimas de violência sexual e tenta acabar com a questão do aborto seguro. E a cereja do bolo do Marco Feliciano, né? É o Dia do Orgulho Heterossexual. Então, os nossos desafios: correspondência entre as necessidades e ofertas de serviços sociais, acesso equitativo das populações urbanas e rurais aos serviços públicos de assistência, fortalecimento do Pacto Republicano em torno do SUAS, iniciativas integradas de enfrentamento à pobreza, desigualdade regional e territorial, atenção específica às comunidades tradicionais, qualificação dos serviços e valorização do trabalho na assistência, reconhecimento da obrigatoriedade das despesas do SUAS. Dizer que o golpe é contra os pobres, que a gente está, então, tendo que, por isso, voltar ao primeiro artigo da Constituição. Estou acabando, tá? Há uma crise generalizada que estamos vivendo, sem perspectiva de saída, não tem aí consensos, e a alternativa, então, para enfrentar isso é a expressão da soberania do povo, né? Resgatar o primeiro artigo da Constituição, parágrafo único, todo o poder emana do povo. Então tá junto, tá na rua, tá nas mobilizações, Frente Brasil Sem Medo, Frente Brasil Popular, e daí a iniciativa de criar uma Frente Nacional da Seguridade Social. Semana passada houve em Brasília uma marcha em defesa da Seguridade Social, os representantes da Frente Nacional de Seguridade Social estavam presentes. Tem aí um blog chamado Mais Suas, que também tem divulgado as ações da frente, as manifestações do Congemas, é fácil de achar pelo Google. E então dizer que o povo é o sujeito último do poder. Em momentos que uma nação se encontra num voo cego e perdeu o rumo do seu destino, esse povo deve ser evocado para dizer que tipo de país quer, que tipo de democracia deseja. Então a gente tem que descascar junto esse abacaxi, não tem resposta pronta. E aí todos e todas na defesa central da proteção social por meio do Estado, a partir da seguridade, não a privatização da saúde, não a securização da previdência e contra o desmonte do Sistema Único de Assistência Social. E aí a Mafalda, para a gente terminar, com o Miguelito.
Não estou entendendo, Miguelito. Que história é esta de ficar sentado esperando alguma coisa da vida? É isso mesmo, vou ficar aqui sentado esperando a vida me dar alguma coisa. Será que o mundo está assim porque está cheio de Miguelitos? É isso, obrigada. Bem, eu fiquei sem fôlego, muita coisa, Fernanda. E na parte dos montes do SUS eu me senti como profissional, como militante, metralhada. Me senti em frangalhos, mas vamos levantar, sacudir a poeira e vamos à luta, né? Vou abrir para o debate, né? Vamos fazer um bloco de 3 perguntas, né? Faz 3 perguntas e devolvo para a Fernanda. Tá? A Paula, você pode ficar aqui no controle do microfone? Bom dia a todos. Com tudo que Fernanda, não é isso que falou? Eu fiquei com dúvida no seguinte, a assistência social, com tudo isso que está acontecendo, né? Esse investimento contra as propostas, está acontecendo alguma mediação com o governo? Tem algum responsável que está tentando pleitear que os direitos da assistência social sejam garantidos? Está tendo essa comunicação, essa troca? E se tem algum retorno nesse aspecto? Tá, eu sou estudante de engenharia lá da Cefet, trabalho lá na Cefet, mecânica. Eu queria me estender, mas não posso, porque tem consideração com o pessoal que é da área, né? São milhões, centenas de pessoas que estão aqui. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta a você, o seguinte. É lógico, nós todos sabemos que o sistema, como diz o Gramsci, como diz o Foucault, é um sistema bem planejado, justamente para alienar, para massacrar cada vez mais a massa moral. Nós todos sabemos disso. Política, a gente sabe demais, quem gosta da área e quem é da área humana. E também da exata, quem gosta da humana. Mas acontece o seguinte, houve erros no passado também que precisam ser bem esclarecidos, que foram erros planejados justamente pelas empresas de capital nacional. E que essas empresas, eu sou da área de engenharia, eu sei muita coisa, eu não posso falar aqui porque não é um momento propício, não cabe, o debate é um debate muito mais social do que político, isso é lógico. Mas foi montado por uma elite de intelectuais da área humana da USP. Eu não quero dizer aqui nomes, gostaria até de falar muita coisa, mas não posso. E com respeito até aos intelectuais que estão aqui na mesa e que estão presentes aqui no momento também, sentados nas cadeiras. Foi montado um programa em 80, tá? Pelo sindicalista inteligente, que é da minha terra, meu vizinho, tá? Sou pernambucano. Foi montado essa postura, esse líder, esse mito. Justamente para quê? Para defender os interesses dos infelices, que eu posso dizer, das vítimas do sistema, que eu posso falar. Que nós vivemos em 80, de uma grande crise econômica que nós estávamos vivendo na época da ditadura, no final do Figueiredo. Tudo bem, os intelectuais criaram esse mito. Não estou aqui fazendo discurso comigo, quero que você raciocine como é que o sistema funciona, para no momento dessa grande crítica que ela fez, tem a ver, lógico. Não vou dizer que não tem a ver. Eu não estou aqui querendo defender A, B, C, não. Eu só quero dizer o seguinte, esse é o princípio do capital. O capital é inteligente. Ele pega o cara e fala, vou mudar você é bonito, porque eu tenho capacidade de fazer isso. E nós vamos lucrar com isso. Certo? Nós vamos lucrar com isso. Nós temos uma grande empresa, vou dizer a minha logo, vou dizer a minha que eu fui muitos anos lá, 20 anos. Eu vou dizer uma grande empresa, nós temos uma Odebrecht que abre todos os espaços para nós, eles nos bancam. Eles nos bancam. Então vamos trabalhar em cima disso. Agora, nós temos um povo que é liberdade, que é futebol, que é samba, que é tudo. Nós temos que planejar isso bem bolado. Certo? Então, minha gente, é o seguinte. A minha pergunta, que eu não quero me estender muito, senão eu vou ficar aqui falando, repetindo coisas e até testemunha ao pular dos fatos. Ora, como é que pode? Um cara é técnico de mecânica, um cara é estudante de engenharia, mas trabalhava em Angola, Moçambique.
É só esse paísinho por a África, né? Que eu nunca fui para país do primeiro mundo, não. Só tenho uma tristeza da Debrecht. A minha briga com a Debrecht é que eu só trabalhava em país do terceiro mundo. Peru, junto com o Sendero Luminoso, porque eu me envolvia muito nas críticas lá do país, né? Contra o Fujimori. Então eu era muito pisado. Então, olha só, você me leva, senão eu termino fazendo discurso político, né? O que eu quero dizer é o seguinte, minha gente. Eu não vejo nenhum sistema bom, tá? O capital não gosta, o capital gosta de lucro. Não vejo nenhum sistema bom, com a massa molar, que não participa da classe política, não existe partido revolucionário no país. É isso que eu quero dizer para você. Se nós tivéssemos um partido, eu vou dizer bem claro logo de cara logo, se nós tivéssemos um PMDB, um PT que fosse, os dois juntos, revolucionário, a gente não estava passando por isso que nós estamos passando, não. Desculpe, tá? Desculpe, a frase não é minha, é do Gramsci. Maravilha. Bom dia, família. Meu nome é Cláudia, eu venho do município de Resende. Tá? Eu fiquei numa dúvida na sua fala. Você falou da macropolítica para a micropolítica, né? Que a modificação, vamos dizer assim, as mudanças viriam da macro para a micro. E isso me deixou assim, com uma pulguinha atrás da orelha, porque eu sempre imaginei, vindo da micro, vindo do trabalhador, vindo do... O que eu sempre falo, que eu sempre converso no meu município, é sobre os currículos escolares, que a gente não deveria também trabalhar para que fosse modificado. Porque na minha formação, eu já tenho uma certa idade, eu não tive nenhum tipo de grade, na grade eu não tinha nenhuma disciplina que falasse disso. Então, quando eu fui trabalhar no SUS, quando eu me tornei trabalhadora do SUS, eu tive uma dificuldade horrorosa. E o que eu escuto de todo mundo que eu recebo hoje, no CRAS, eu trabalho em CRAS, trabalho na básica, é assim, qual é o papel do psicólogo aqui? O que eu faço aqui? O que eu vou fazer, Cláudia? Aí chegam assim para mim e falam assim, o que eu vou fazer aqui? Desculpe. Então e ficam assim, me repetindo para mim, porque eu cheguei em Resende e eu fui logo para a coordenação de CRAS, e aí ficam toda hora se referenciando o que eu faço, e eu também não sei explicar isso. Eu sei o que eu aprendi na prática, o que eu aprendi com assistente social. E isso, assim, por isso que eu fico perguntando, será que o nosso caminho não viria da micropolítica para a macropolítica, não viria numa mudança disciplinar nas disciplinas, não só das universidades de formação, mas viria lá de trás, tudo que foi tirado lá em, vou denunciar a minha idade, lá em, quando se falava de organização social política brasileira, moral e cívica, que claro que a gente entende que também tinha uma coisa que tinha um objetivo muito restrito, né? Mas será que talvez pudéssemos mexer mais nisso? O que o CRP, o que o sindicato poderia fazer nessa luta para melhorar isso? Desculpe, obrigada. Depois do que eles quiser. Bom, meu nome é Aquiles, eu sou colaborador aqui do CRP, né, da Comissão de Assistência Social, Psicologia e Assistência Social. Minha questão, você trouxe a questão do quantitativo, né, de profissionais, né, no SUAS, né, as dificuldades que a gente tem com relação a isso, né, os vínculos. A gente agora a gente aposta, né, num trabalho, né, pelo menos de tensionamento, acho que não tem uma questão de resolução nisso, né, mas de ocupação de espaços, uma das estratégias, né, de ocupação de espaços, né, do controle social, né, dos conselhos municipais de assistência social, né, e do estadual, que a gente também está presente lá, né, sempre disputando a cadeira. E no Conselho Municipal, por exemplo, do Rio de Janeiro, são espaços que deliberam, né, e fazem controle e fiscalização dessa política. Né? A gente está agora, segunda-feira, inclusive quem for do Rio de Janeiro, quiser participar da Assembleia,
a gente fez uma solicitação, nós somos hoje conselheiros lá, né, de que fosse aberta uma planilha ali, né, de quantos funcionários tem, né, e aí não só psicólogos, né, todas as categorias, né, relativo às unidades, né, e para a gente poder ter uma noção, e o vínculo também com quem são os terceirizados, né, a gente sabe que no município do Rio de Janeiro a grande maioria é terceirizado, são poucos concursados, né, para a gente poder ter esses dados e poder, através do Conselho e de outras estratégias, né, a audiência pública, a gente já conversou um pouco, né, com o Jefferson Moura, né, vereador, né, para poder fazer audiência pública, para tensionar um pouco essa questão dos concursos, né, e aqui no Rio, e também procurando ocupar esses espaços em outros municípios para a gente poder pensar isso. E aí, só que tem uma dificuldade que é a questão, e aí a pergunta é isso, né? A gente está fazendo essa estratégia, a gente faz essa defesa de concurso, né, das 30 horas, né, o caso dos terceirizados, ele não tem, né, no caso do Rio de Janeiro, não tem garantido essas 30 horas, né, mas a gente sabe também que está num momento difícil com relação à questão do concurso e à questão da terceirização. Então, eu queria que, a minha questão é um pouco isso, que você colocasse um pouco quais são esses entraves, né, esse endereçamento, né, que está sendo feito, né, na construção de uma substituição mesmo do funcionário público, né, através da terceirização. Bem, eu recebi uma pergunta aqui por escrito. Ela perguntou e contextualizou. É uma colega de Itaguaí, assistente social Sônia. Eu vou contextualizar primeiro e depois eu vou fazer a pergunta. Fico incomodada com o encaminhamento da gestão do SUS no município, promovendo aniversariantes do mês, festival de pipoca e sorvete, festas juninas e julinas, de forma precarizada, pão e circo. Como a gestão do SUS no município rouba dos coordenadores do CRAS sua capacidade autônoma para potencializar tais serviços de convênio e fortalecimento de vínculos, para ampliar a autonomia dos usuários, as diversas discussões de ampliação da cidadania. Os usuários de assistência social precisam ser ouvidos, avaliados e a eles apresentar um cenário favorável, familiar e comunitário para o fortalecimento da cidadania e habilidade de refletir o atual cenário social, político e econômico, do qual a parcela da sociedade menos favorecida fica refém. E a pergunta: as unidades do SUS podem criar estratégias de desestabilizar os golpistas por meio de oficinas de serviços e fortalecimento de vínculo no país? Bom, vamos lá. Eu acho que foram todas colocações muito densas. Eu vou tentar fazer um apanhado pegando todas as considerações. Começar com o nosso amigo que citou Gramsci e Foucault e dizer dos erros passados, e eu acho que dá para responder ele dizendo com a escola de Frankfurt, né? O Adorno dizia que o capital se reinventa. Então, por mais que a gente tente fazer ações progressistas, nessa lógica do capital, é muito difícil fazer avanços muito efetivos. E quando ele falava do pernambucano, que todo mundo já sabe quem é, a gente tem que dizer que teve um erro, né, do pernambucano, e que é um erro histórico do PT que a gente precisa considerar, que para chegar para o poder ele fez todo um arco de alianças mais à direita e está pagando o preço desse arco de alianças, né? E esse preço é muito pesado e parece que a gente não aprende, né? Tanto é que nessa história da eleição da Câmara ontem podia ter todo mundo juntado força em cima da Thieru, né? E eleger uma mulher presidente. Ia ser uma grande sacada e tinha toda uma sinalização do PSOL nesse sentido. Não, vai lá e pega Marcelo Castro, que é lá do Piauí, que falou um monte de bobagem com o Zika vírus, fez um monte de bobagem quando estava na gestão do Ministério da Saúde, porque ele foi contra o impeachment. Assim, eu entendo esse cenário, eu reconheço esse cenário e sei em que lacrada que a gente tá, mas a gente fica repetindo erros passados, né? Porque agora a saída é a esquerda, né? Tem a brincadeira do aeroporto, né? E metrô em São Paulo, que é muito louco, que diz assim:
deixa a esquerda livre, né? Que é para as pessoas passarem rapidamente. É isso, a gente tem que deixar a esquerda livre e construir o caminho para um outro patamar de coisas. E que é isso, assim, a gente tem essas coligações, essas armadilhas, essas arapucas e estamos pagando um preço muito alto por isso e ainda não sabemos a médio e longo prazo como é que a gente sai dessa história, né? Tanto é que a brincadeira dos dados ali da apresentação é isso, eles foram jogados e ainda não caíram, né? Por isso que tem gente que fala, volta querida, tem gente, não, plebiscito, eleições já, consulta popular sobre o tema. Então ainda esse cenário está sobre litígio. Cláudia, eu acho que eu não me fiz entender. O que eu disse é que a macropolítica econômica está nos atropelando e que ela que está em voga hoje. E é ela que acaba nos espremendo e impedindo das realizações da micropolítica. Porque como você, eu penso que a saída é pela micropolítica. Eu fui falando meio rápido a preocupação do atropelo com o tempo, mas assim, você tem toda a razão, é só na micropolítica que a gente constrói, é no cotidiano, e é fazendo a sinalização aí pro processo, é frase feita, mas eu acho linda, de conquistar corações e mentes, né? Como é que a gente vai fazendo um procedimento em que você leve as pessoas à reflexão, vá construindo outros caminhos, e aí você trouxe a saída já, você fez a pergunta e já deu a resposta. É repensar as estruturas de formação, e aí por isso que é importante a gente ter as relações parceiras. Para psicologia, a gente tem a ABEP, Associação Brasileira de Ensino da Psicologia. Para o serviço social, a sigla é quase igual, é a ABEPSE, Associação Brasileira de Ensino e Serviço Social. Fazer esses desenhos e essas interlocuções entre sistema conselho, entre mundo sindical e que tipo de gestões a gente consegue realizar dentro da estrutura do MEC, do Ministério da Educação e Cultura, que quase que deixou de existir, aí nesse cenário ele está lá com aquele desenho que tem como consultor Alessandro Frota, é contra o debate de gênero e toda a desgraça colocada, mas que a gente espera que a gente possa retomar um debate interessante dentro do MEC, dentro de pouco tempo, e fazer também reversões que a própria política de educação está sobre risco, né? A gente tem já na enfermagem um monte de formação à distância, tem uma determinação do Ministério que todos os cursos de saúde e também de humanas possam ter formação integralmente à distância. E a meleca é porque a gente já deixou na legislação anterior a parte da porteira aberta, né? Que parte dos cursos pode ser não presencial. E é a brincadeira de onde passa um boi, passa a boiada. Então, a gente tem um cenário muito difícil, mas que esse debate da formação, de como a gente faz a educação no cotidiano, é a saída. Um pouco da primeira colega. As margens de mediação estão muito pequenas, né? Porque hoje a gente tem um litígio colocado, enquanto essa questão do litígio não for superada, se é chamada de novas eleições, se é volta a Dilma, se é desse governo temerário até 2018 e aí novas eleições, enquanto isso não sair dessa encalacrada e definir qual vai ser o cenário mais indefinitivo, entre aspas, né, não tem muita margem de negociação, porque hoje o movimento é do enfrentamento, então o cenário é o do enfrentamento nas ruas. Dentro das estruturas de governo não dá para fazer mediação, até porque tem um combinado entre quem está militando e fazendo os enfrentamentos, que não tem mediação com golpista, né? A gente é contra e vai lutar contra. Se o cenário ficar esse em definitivo, vai ter que pensar o caminho das estratégias futuras. E aí, na linha do que a colega falou, de fato, essa insubordinação, esse ato militante de pensar essas oficinas dentro do PAIF pode ser bastante interessante, porque eu acho que é isso, é chamar a consciência para não ficar de novo na armadilha do discurso poliqueixoso, né? Ah, o serviço vai ser desestruturado, ah, fulaninho vai embora, ah, porque não vai ter mais tal coisa. Não, quais os caminhos que a gente tem que construir para o enfrentamento? E aí, das relações com o controle social, eu penso que assim, que o que precisa avançar é o debate da mesa de negociação e que seja de fato uma mesa de negociação e não de gestão.
para vencer a questão da precarização de vínculos, né? Então a estratégia de, mesmo o governo chamando de mesa de gestão, a gente tentou emplacar de cara o plano de cargos, salários e carreiras. Claro que eles seguraram, porque isso pega com congemas e pega com as contratações municipais. Então a gente falou, ok, então vamos fazer um mapa da precarização. Vamos ter um desenho que é um pouco o que vocês estão fazendo aqui localmente a partir dessa assembleia e dessa solicitação para estrutura, número de profissionais, formas de vínculo. Agora o que tem é que regulamentar a resolução da OIT. OIT, Organização Internacional do Trabalho, ela hoje é uma agência especializada da ONU. A partir de 1945, com a Declaração Universal dos Direitos Humanos, ela passa a ser agência especializada da ONU, mas a OIT, originalmente, ela é de 1919. Ela nasceu com o Tratado de Versalhes, lá na França, para pensar as primeiras formas de enfrentamento à precarização do trabalho, que na época eram jornadas de 16 horas. Então a gente, com as 12, está voltando para 1920, assim, né? É piada, mas é país da piada pronta. E dizer que as relações da OIT, as resoluções, essa 151 que eu estou me referindo, ela fala sobre negociação coletiva no serviço público e direito de greve, que é ela que foi ratificada pelo Brasil, o governo brasileiro assinou, ratificar na instância da ONU e dos organismos internacionais, é assinar e fazer cumprir, né? Só que aí ela precisou de uma tramitação no Congresso Nacional, que aconteceu, regulamentou na forma da lei, mas agora precisa ver a aplicabilidade, a regulamentação disto para o exercício, enquanto mesas e a obrigatoriedade de que ela esteja nas 3 esferas. Então, a iniciativa de vocês vai por um caminho importante, né, de construir essa relação de ocupar os espaços de controle social, para além da tramitação formal que ele mesmo tem. Mas enquanto a gente não avançar nessa questão da 151, a gente ainda vai ter que ficar dando murro ponto de faca, fazendo aí os enfrentamentos necessários. Acho que de maneira geral é isso. Agradecer a oportunidade de estar aqui. Vou ficar o dia todo, que eu acho que algumas questões, principalmente da primeira colega que fala dos serviços e como lidar com esses serviços, vem a partir das apresentações que terão a seguir. Então é importante para a gente estar junto e construindo essa luta. E pensem bem na hora de votar aí nos próximos processos eleitorais, tanto para o sistema conselhos, como para as eleições gerais. Obrigada. Obrigada, Fernanda. Fernanda é presidente da Federação Nacional de Psicólogos. Que bom que você vai estar disponível, que eu acho que vão vir muitas questões, né? Então, obrigada pela participação.